Vou falar aqui de fatos gravíssimos e com a lei. O STF já está dando um golpe no Brasil. 300! Brasil! Arru! 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 300! Brasil! Arru! 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 Se eu for preso pelo que eu vou falar aqui, vou com alegria e prazer, porque estou defendendo o meu país e a Constituição brasileira. Viemos cobrar! Viemos cobrar! Viemos! O STF não vai nos calar! Viemos cobrar! Viemos cobrar! O STF não vai nos calar! E isso com o apoio da grande mídia capitaneado pela Rede Globo, que quer derrubar Bolsonaro porque perderam bilhões e bilhões de verbas milionárias da mamata do dinheiro público. Inconstitucional, Alexandre imoral! Inconstitucional, Alexandre imoral! Inconstitucional, Alexandre imoral! Deus está vindo com palavras proféticas para trazer o avivamento. O Senhor que vivifica, amém? Para vivificar Gideão. Gideão é aquele que abate, aquele que corta fora. Corta em dois, o que destrói. Deus está passando uma navalha sobre a nação, aonde ficará de pé aqueles que são trigo. Deus está passando uma navalha sobre a nação, dividindo em dois, amém? Aonde ficarão de pé os 300 de Gideão, aqueles que não se dobrarem a Baal, aqueles que tiverem fé de que Deus cuida das suas finanças. Olá, nós somos os 300 do Brasil, o maior acampamento contra a corrupção e a esquerda do mundo. E os nossos objetivos são: pelo resgate da soberania nacional. Nós queremos vender para a China e não nos vender para a China. Legislativo legisla, judiciário julga, executivo governa, deixe o presidente governar. O sistema corrupto está em colapso. Viemos fazer valer o artigo 1º da Constituição Federal. Todo o poder emana do povo. nós somos a democracia. Nós somos os 300 do Brasil. E viemos cobrar. Amém. Eu quero deixar aqui para vocês algo bem claro, amém? Quem eram os midianitas? Os midianitas eram aqueles que levantavam contenda, eram aqueles que disputavam pelo comércio, disputavam ali pelos bens, disputavam ali pelas ovelhas, disputavam ali pelo comércio, pelo mantimento, pelo alimento, amém? Quando o povo de Israel estava ali cansado, vinham os midianitas para levantar conflito, para levantar contendas e disputas. Então qual é a primeira coisa que nós temos que entender no cenário político, no cenário religioso que está acontecendo, para que nós não venhamos a cair nas mãos dos midianitas? Irmãos, parem de criticar os pastores, amém? Cada pastor sabe o que deve fazer com o seu rebanho, cada pastor sabe o que deve fazer na sua igreja. O posicionamento do Silas Malafaia é o posicionamento de um guerreiro, amém? É um posicionamento de um Gideão, é o posicionamento de alguém que está se levantando contra um sistema, amém? Para permanecer aberto à casa de Deus, amém? Para permanecer aberto, trazendo a presença de Deus para os enfermos, trazendo a presença de Deus para o seu povo, amém? Mas o culto a Deus não pode parar. E com a omissão do presidente do Senado, do presidente da Câmara, do presidente da OAB. Então eu começo aqui. O inquérito da fake news, esse inquérito imoral e ilegal. Então nós temos que tomar cuidado. Israel significa em hebraico que luta com Deus. Campeão com Deus. Deus é contigo, varão valoroso, rimansurie karamansou, por isso se levanta, rikaramanai, para fazer a obra, rapaturie karamansou, porque já derramei a minha unção sobre ti, ratalamanai aramanai, diz o Senhor, para rikalamanai arroi, profetizar sobre as nações, rapalamanai, trazer minha cura, rikalamansou,
reunir o meu povo, Ramanayarai, na minha casa, Riselepatou, para que eu seja glorificado, Ramanai, e todos os povos saibam, Rikassuriekassou, que só existe um Deus. Vamos ver o primeiro voto dado pelo ministro Fachin. Preste atenção ao que ele fala de maneira sintética, a fala desse ministro. São inadmissíveis a defesa da ditadura, a defesa do fechamento do Congresso Nacional ou a defesa do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos. Quem quer que os pratique precisa saber que enfrentará a justiça constitucional do seu país. Quem quer que os pratique precisa saber que este Supremo Tribunal Federal não os tolerará. Não, eu não acredito. Eu nunca pensei que eu ouvi uma asneira dessa grandeza de um ministro do STF. Quer dizer que a liberdade de expressão não tolera quem pediu o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, quem falar a favor de golpe militar e a favor da censura. Ué, o senhor esqueceu do presidente da República? Significa então que pedir a derrubada do presidente da República é liberdade de expressão? Incentivar o assassinato do presidente, como se vê aí nas redes sociais, é liberdade de expressão? Desde quando e aonde o STF tem o poder de determinar as palavras de um brasileiro para dizer se é liberdade de expressão ou se não é liberdade de expressão? Que vergonha! Que vergonha! E outra, quer dizer então, o ministro Celso de Mello diz que apoiadores de Bolsonaro são nazistas, compara nazista? Isso aí pode. E ele diz, não, isso é minha liberdade pessoal. E agora? Todos os 11 ministros estavam lá quando em 2017 quebraram a esplanada do Ministério. Todos os 11 ministros estavam lá quando o MST invadiu o Ministério da Agricultura. Todos os 11 ministros do STF estavam lá quando a casa da Carmen Lúcia foi pichada pelo PT com tinta vermelha. Todos os senhores estão aí quando agora, no dia 8, o Palácio do Planalto foi pichado com tinta vermelha. Nem essa imprensa vagabunda, inescrupulosa, esquerdopata, falou que isso é ato antidemocrático, que isso é inadmissível, e nem nenhum dos senhores. Ministro Fachin, eu vou dizer o que não é admissível. É inadmissível ver o Supremo Tribunal Federal deixar de ser guardião da Constituição para se tornar um tribunal de exceção. E eu começo a provar. O STF rasgou a Constituição quando instaurou o inquérito da fake news. Vamos à Constituição, artigo 129, inciso 1, atribuições do Ministério Público. Promover privativamente a ação penal pública. O sistema acusatório brasileiro é prerrogativa restrita do Ministério Público. Esse inquérito é imoral, ilegal, porque ele foi aberto sem que o Ministério Público participe. E a coisa gravíssima, a maior aberração jurídica de todos os tempos. Os ministros são vítimas, ao mesmo tempo são promotores, ao mesmo tempo fazem a diligência, ao mesmo tempo julgam. Abuso de competência. Mais uma vez a Constituição é rasgada. Quem está promovendo o golpe é o STF. O que não é admissível, senhores, é ver o ministro Alexandre de Moraes, tirano e ditador, promover um inquérito de perseguição política ao presidente Bolsonaro. Esse inquérito só tem arrolado gente ligada ao presidente, que apoia o presidente. Existem milhões de postagens nas redes sociais metendo pau em STF, pedindo golpe militar e falando coisas absurdas que eu não concordo, mas só tem gente que apoia o presidente. Sabe por quê? Para tentar produzir prova para caçar Bolsonaro e Mourão no TSE. Essa que é a verdade. O que não pode, o que não é admissível é ver Alexandre de Moraes, o único ministro que teve que se desligar de um partido político para ser ministro, PSDB,
e é amiguinho de Dória, está em suspeição porque tem amizades profundas com ligação com esse partido. É isso que nós não podemos admitir. Senhores ministros, aconselho os senhores a olharem as redes sociais. Não tem uma postagem a favor do STF. Olha aí o que o Globo botou. Essa que é a verdade. Inadmissível é ver o senhor Alexandre de Moraes. Escuta isso. Ele cria o seu próprio aparato de inteligência e investigação com funcionários do seu gabinete. O que é rasgar a Constituição, porque o artigo 144 é atribuição da Polícia Federal à investigação na esfera federal. Mais uma vez o STF rasga a Constituição. Estão dando golpe. A minha pergunta é essa. Senhores ministros, os senhores vão concordar com um absurdo e com uma afronta dessa por corporativismo? Que vergonha! O que não pode ser admitido é ver um inquérito imoral, ilegal de fake news. Fake news não é tipificado no sistema jurídico. E sim, estão promovendo um instrumento de perseguição política. Essa que é a verdade dos fatos. O STF, se manter a continuidade desse inquérito, está dado definitivamente o golpe no Brasil. E eu quero dizer uma coisa aos senhores. Se os senhores que estão se omitindo e promovendo esse golpe pensam que vão escapar do julgamento do povo, os senhores estão enganados. E do divino? Deixa eu citar a Bíblia para os senhores. Olha o que a Bíblia diz acerca de Deus em Daniel 2:22. Ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Hebreus 4:13 diz que não há nada encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. A minha fé, escute o que eu vou dizer, não se assustem. Se Deus assim desejar, de maneira sobrenatural, fazer uma intervenção nisso e deixar desnudado diante do povo brasileiro o que está escondido, a safadeza que está sendo planejada nos bastidores e ninguém sabe. Deus pode trazer à tona se assim ele desejar, e eu creio. E outra, quem vai escapar do povo brasileiro? Os senhores do STF, qualquer um, estão submissos ao povo e à Constituição. Aonde e a quem nós vamos recorrer? Então escutem, nós só podemos recorrer quando o Supremo Tribunal Federal está dando um golpe na nação, ao povo, às leis, às Forças Armadas e a Deus. Eu vou ler o artigo 142 da Constituição. Eu vou ler para vocês. Escute isso. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, executivo, legislativo e judiciário, e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Se o Supremo Tribunal Federal está impondo uma desordem, o presidente Bolsonaro pode convocar as Forças Armadas para colocar ordem. Isso não é golpe, isso é a Constituição. Ministro Fux, Ives Gandra, o maior jurista do país, concorda com isso. Portanto, senhores, a minha oração é que Deus dê juízo a esses ministros do STF e rejeitem esse inquérito imoral e ilegal. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que venham tempos de bênção para a nossa nação. Existe um Deus que é juiz sobre todos e a esse ninguém pode escapar. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a casa de cada um. Aonde está, amém? Aonde está os 6 mil que não se dobraram a Baal? Aonde está o povo escolhido de Deus, que se levantará nos últimos dias com poder, com sinais, com prodígios, com maravilhas, com curas, assim como na rua Azusa? É um tempo de avivamento, é um tempo onde nós temos que dobrar os nossos joelhos, ir para a internet, todos, gravar vídeos,
gravar louvores, falar da palavra de Deus, e quando for necessário ir para a rua e orar pelo enfermo, profetizar a cura, trazer a salvação de Cristo Jesus, amém? Através da confissão dos pecados e da apropriação do sangue de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Se levanta, igreja minha, diz o Senhor. Quem foi que disse, povo meu, que não é para ir para a rua, rica, soreai, profetizar sobre os enfermos, quem foi que disse, povo meu, que não é para expulsar os demônios, que não é para trazer a minha presença ao meu povo e aos enfermos? Diz o Senhor. O povo brasileiro não pode esperar que o filho Deus não faz a luta. Você entende que te adora a própria morte, terra dourada. E Brasil é do Brasil, a pátria amada. Os filhos dessa história, mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Oh, xeremaço, ieca, lama, suriê, caramanai. Acorda, igreja minha, desperta. Porque aqueles que estiverem com seus cântaros na mão, aqueles que estiverem com azeite na botija, estes serão levados, para o céu, diz o Senhor. É neste tempo de provação que eu separo o joio do trigo, diz o Senhor. Acorda, igreja, Deus está sacudindo a terra. Não é São Paulo, não é o Guarujá, não é o Brasil, é o planeta Terra. Para que saia água, para as nações, diz o Senhor. É com o cidadão de bem, com o cidadão que protege a polícia. Toda vez que um policial morre, toda vez que um policial morre, é a gente que defende. Agora o cara chega com spray de pimenta e olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Esse é a pessoa que se tomasse tiro na rua, a gente ia defender ele. A gente ia defender ele se tomasse tiro na rua de bandido. Dos mesmos bandidos que os políticos defendem. Agora ele vem aqui e mete spray na gente. Invadindo o Congresso Nacional! Tá entendendo o recado? Né? Aí, seus bandidos! Olha o ângulo dos fogos! Acabou, é porra! Isso aí! Aqui é o povo! Seus bandidos! Que tenha coragem, que saia da sua casa, levanta a sua bunda da cadeira e age em prol da sua família. Haja em prol das pessoas que você ama. Estamos sim vivendo uma ditadura do STF. Esses ditadores estão pedindo, querem nos calar e não vão nos calar.
não vão nos calar. A partir de agora o tom aumentou. E se for calar Saruíter, vai ter que calar todo mundo que está aqui. Todos os brasileiros patriotas que amam a Deus, que amam a família, que amam principalmente o seu país e tem total apoio ao presidente até então. Por quê? Porque olha só, todos aqui são família. Família, não tem nenhum miliciano. Que provem algo contra Saruíter. Se vocês estão aqui para cobrir a verdade, que cumpram a verdade, que não mintam, que não manipulem essa informação. A Sara não está só, o povo brasileiro está junto com ela. E você que está aí agora assistindo isso, venha a Brasília, convocação geral, venha a Brasília, nós não vamos sair daqui. A partir de agora o nosso acampamento será aqui. Nós, 300 do Brasil, estaremos a partir de agora acampados. Enquanto o Saruíter não sair daqui, eles vão arrumar para a cabeça. Nós não ficaremos sozinhos. Nós estamos junto com a Constituição, com o direito, com a liberdade de expressão. Você vai esperar o quê para sair da sua casa? A imprensa vai esperar o quê? Vai esperar alguém morrer para fazer alguma notícia verdadeira? Ou vocês estão sendo pagos por alguém? Digam a verdade, falem a verdade. Olha só a milícia armada que está aqui. Está aqui tacando bomba. No máximo que a gente tem é uma bombinha que você compra aí Nós merecemos ser ouvidos. O Brasil merece saber o que está acontecendo. Coincidência, desmantelaram o acampamento logo quando será julgada a chapa de cassação do nosso presidente. Você acha que é coincidência? Não é coincidência. Vocês estão aqui, vocês mesmos também na imprensa. Vocês são alvos de tudo isso. Vocês vão sofrer com tudo isso, as suas famílias, as pessoas que vocês amam. Transmitam a verdade, falem a verdade. Não se omitam, não se omitam. Esse não é o momento de omissão. E isso pode trazer com que os midianitas e os amalequitas venham de outros povos e também aqui dentro desta nação a saquear os cofres públicos, as nossas vidas, as nossas empresas e a nossa colheita. Eu falei na outra palavra profética de Isaías 26, que quando Deus ele traz o juízo sobre Tiro, sobre ali Tarsis, que são cidades que ficam ali na Espanha, amém? No Antigo Testamento, amém? Ele trouxe ali um juízo contra os mercadores, os príncipes, os nobres, aqueles que dominavam o comércio mundial, amém? Que é o que está acontecendo agora também ali na Europa, trazendo juízo sobre a Europa, sobre a China, sobre os Estados Unidos. E se nós não nos posicionarmos, virá sobre nós também. Então nós temos que nos policiar em arrependimento, em jejum e oração, amém? Para prosseguirmos firmes na fé. Deus, ele tem algo mais para nós, que é para tirar do ímpio, para dar para o justo. Em nome de Cristo Jesus. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Por causa de tudo isso, o inimigo já conseguiu semear no coração de alguns líderes de que a igreja tem que permanecer fechada. E se não tomarmos cuidado, falsos deuses, outros deuses tomarão conta do rebanho. Se não tomarmos cuidado, virão os amalequitas, os midianitas, para agarrar as ovelhas do Senhor, agarrar os frutos da terra. Amém? Gaza, em hebraico, significa forte, vigoroso. Ou seja, se nós não nos posicionarmos em adoração, em palavra profética, se nós não nos posicionarmos em adoração, em palavra profética, em nos congregarmos buscando a presença de Deus, nós seremos saqueados. Você começará a receber alimento em caminhões de exército. Você não terá como sustentar a tua família. Começará pelos mais pobres e pelos oprimidos. Ficarão sem sustento. Já existem famílias sem sustento. Tem aqueles que trabalham o dia
para ganhar o dia, para trazer o alimento para dentro de casa. Estes já estão sendo atingidos. Aqueles que ainda tinham um pouco em suas casas, ainda têm condições de continuar comprando o alimento. Mas daqui a pouco, se isso se estender, quem continuará dominando sobre as nações? As famílias poderosas da terra, as multinacionais, aqueles que têm todo o poder aquisitivo para permanecerem firmes em meio a uma quarentena, em meio a um sítio, em meio a um estado de guerra. Amém? E é por isso que eu quero aqui colocar em Juízes 6 esta palavra profética para estar compartilhando com vocês nesta noite, para que se levantem os 300 de Gideão, amém? Aqueles que não se dobram a Baal, aqueles que não se contentam com a situação ao seu redor, aqueles que se revoltam, aqueles que realmente se levantam contra, amém? Em nome de Cristo Jesus. Em Juízes 6 diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Meus irmãos, se nós não nos posicionarmos agora como igreja de Cristo, não nos levantarmos como os 300 de Gideão, nós passaremos 7 anos, amém? De fome, 7 anos, amém? Um tempo, uma estação, com problemas financeiros, problemas de saúde, amém? Perca da fé, muitos desviados, amém? Então nós temos que neste momento nos posicionar em fé para avançarmos contra este vírus, contra estas ordens mundiais, contra este governo, amém? Tenebroso que está em oculto, manipulando as nossas vidas, as nossas casas, amém? O mundo espiritual, amém? Para que nós venhamos a vencer todo este mal. Para que a presença de Deus continue vindo, para que a direção de Deus continue vindo, porque se não houver a presença de Deus, não haverá palavras proféticas, não haverá direção do Espírito Santo, amém? Para este tempo tenebroso, para este tempo escuro, este tempo onde governos se juntam, governos se manipulam, governos se unem, se aglomeram para determinar regras, leis, amém? Muitas vezes anticonstitucionais, para impor aquilo que querem. Mas é óbvio também que aqueles que estão firmes na fé, que são líderes religiosos, têm que se posicionar para que a palavra de Deus continue a jorrar. Então este é o momento de nós nos policiarmos. Este é o momento de nós permanecermos unidos. Aqueles que sabem que tem o Espírito Santo de Deus, aqueles que sabem que são chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para trazer o avivamento sobre o Brasil e sobre as nações. Então este é o momento de você, cristão, você, ovelha, amém? Sair do jugo que muitas vezes líderes colocaram sobre você, que você não podia pregar, que você não podia profetizar, que você não podia orar, que você não podia fazer algo, amém? E tomar posse da casa de Davi, ou seja, da unção de Davi, que mesmo fora da igreja, mesmo ali no pasto, junto ao rebanho, não vestiu ali a armadura de Saul, mas com a sua funda e com as suas pedrinhas derrubou os gigantes, derrubou Golias. Então este é o tempo sim de você se desprender da religiosidade e começar a gravar vídeos na internet, começar a gravar louvores na internet. Ah, mas eu preciso pedir a bênção para o meu pastor. Meus irmãos, o teu pastor é Jesus Cristo de Nazaré. Eu, como pastor, os outros pastores que estão aqui nesta terra, não somos nada mais do que servos de Cristo Jesus. E Jesus já te comissionou. Ele já te deu a unção e já te deu a autorização do ID. Pregai a todas as nações. Veja que quando o inimigo vem contra nós, se nós simplesmente nos calamos, simplesmente fugimos, simplesmente aceitamos, nós começamos a morrer, nós começamos a cavar covas, amém? E aqueles que vêm para gerar contenda, disputa e conflito, acabam vencendo. Vou repetir mais uma vez. Este é o tempo que Deus sacode as nações, a China, a Europa, a Ásia, amém? Sacode ali a América Central, amém? Os Estados Unidos, para tirar do ímpio e trazer para o justo.
Meditem na profecia de Isaías 26, 27 e 28, amém? Em nome de Cristo Jesus. Quem eram os amalequitas? Amém? Os amalequitas eram aqueles que vinham para tomar, tirar, arrebatar, que devora o povo. Amém? O que diminui o povo. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser alimentados pelo governo. Se nós não tomarmos cuidado, outras nações dominarão sobre nós. Tomarão conta da nossa economia. Senão vocês irão colher os frutos de uma desgraça ainda maior, aonde os amalequitas e os midianitas virão sobre os frutos da terra. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Meus irmãos, as nações que permanecerem sadias irão dominar aquelas que estão enfermas. Acordem, acordem políticos, acordem governantes, enquanto ainda é tempo. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Então o anjo do Senhor veio e lhe apareceu e lhe disse: ó, o Senhor é contigo, homem valoroso. Sabe o que Deus está falando para você, Silas Malafaia? O Senhor é contigo, varão valoroso. Sabe o que Deus está falando para você, pastor, que continua com a tua igreja aberta, para receber os enfermos, para olhar pelos enfermos, para louvar a Deus e para trazer a presença de Deus? O Senhor é contigo, homem valoroso. Sabe o que Deus está falando para você que tem se levantado aí na internet com cultos online, com pregação da palavra de Deus, com compartilhar da palavra, trazendo louvor na tua simplicidade? O Senhor é contigo, varão valoroso. Você faz parte dos 300 de Gideão, continuem. Seja estimulado por Deus agora a pegar a sua câmera, a gravar um louvor, a gravar uma palavra. Não importa se você é líder, se você é pastor. Não importa, o que importa é que Deus quer você que tem o Espírito Santo para profetizar sobre as nações e trazer o arrependimento.